Nós temos visto a ação, né, do Espírito Santo, ou as ações de Jesus através da igreja, a ação do Espírito Santo através da igreja, e nós vimos a importância da mensagem e a necessidade da mensagem e a urgência da mensagem do Evangelho. Nós vimos que o autor é Lucas, ele já tinha escrito o primeiro livro, a Teófilo, o Evangelho de Lucas, mostrando que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana, porque Lucas teve que investigar, pesquisar, para relatar em ordem as coisas que Jesus fez. Falamos que Lucas era médico pessoal do apóstolo Paulo, né? Um amigo pessoal do apóstolo Paulo. Falando da data, que é o ano 62 depois de Cristo. Não pode ser mais tarde, 67 ou 68, quando Paulo já está na sua segunda prisão em Roma, porque senão Lucas teria relatado o fogo que Nero lançou em Roma em 64, ele teria falado da destruição de Jerusalém no ano 70, então foi uma data anterior a isso. E vimos que em 62, Paulo foi solto daquele aprisionamento, que era chamado domiciliar, e lá ele podia servir os irmãos e todos que o procuravam. Foi naquela ocasião que ele escreveu Filemão, Filipenses, e foi naquele momento que ele escreveu as cartas que a gente chama cartas de prisão, Colossenses, porque naquelas cartas ele descreve que ele tinha a expectativa de ser posto em liberdade, né? Por exemplo, já segundo Timóteo, já foi escrito na segunda prisão dele em Roma, porque já foi sentenciado e ele fala, já estou sendo oferecido em sacrifício a Deus. Aí, nessa soltura, ele vai à Espanha, como era do desejo dele, e não só a Espanha, mas ele volta à ilha de Creta. Até hoje a ilha de Creta é uma ilha famosa. Ele vai a Mileto, ele vai a Colossos, ele vai a Éfeso, ele vai a Filipos, Neápolis, Troade, e aí ele volta a Roma, é preso pela segunda vez. Parece que não havia ainda não tinha sido julgado, mas agora sim, e foi martirizado, decapitado em Roma pela espada de Nero, né? Não foi Nero que cortou, mas foi ele que sentenciou, então, pela espada de Nero. Aí nós vimos no capítulo 1 a expansão da igreja, conforme o livro de Atos. Ela começa em Jerusalém, o número está crescendo de 120. Por que 120 pessoas? Alguém lembra? Isso, né? Com uma nova constituição, com uma nova legislação, só podia acontecer se houvesse 120 pessoas. Então, tem uma nova constituição, tem uma nova legislação, então uma comunidade de 120. Depois a igreja expande para a Judéia, Samaria e vai até os confins da terra. Foi coisa que nós já comentamos, né? Falando do propósito do livro. Qual foi o propósito de Lucas escrever o livro de Atos? Mostrar a legitimidade do cristianismo diante das autoridades romanas, até para, talvez, como Lucas, para defender o apóstolo Paulo, né, na prisão. É possível, mas está querendo mostrar a legitimidade do cristianismo, mostrar a expansão da igreja a partir de Jerusalém, apesar das perseguições. A igreja sempre vai vencer, apesar dos pesares. Não importa o que aconteça, a igreja sempre vai triunfar. Mostrar que a igreja cresce não pelo poder humano, mas pelo poder de Deus. E a palavra poder aqui não é autoridade, poder aqui é a habilidade que o Espírito concede e força que o Espírito Santo concede para a igreja realizar a sua obra. Mostrar a obra do Espírito Santo, a obra da expansão da igreja e mostrar o triunfo do reino de Deus
sobre o reino das trevas, liderado ali naquela ocasião momentânea pelo Império Romano, que recebe da besta, né, a autoridade e poder. Aí recebe a autoridade mesmo da besta. Do Satanás, né? A besta recebe a autoridade do diabo. Aí é a antiga serpente, Satanás, o diabo, assim por diante. Vimos que a pesquisa humana não anula a inspiração do Espírito Santo. Ele conduziu Lucas, né? Vimos a importância dos discursos, das pregações, e vimos como que a ressurreição de Cristo, ele ficou 40 dias ensinando sobre o reino. Falamos do aparecimento de Jesus a vários grupos, as Marias, as mulheres, a Pedro, aos outros, a mais de 500 irmãos, né? Pontuamos aí sobre as aparições de Jesus Cristo. E falamos da promessa que Deus fez ao profeta Joel, que derramaria o seu Espírito sobre toda carne, sobre homens, mulheres, servos e senhores, jovens e velhos, e falamos como eles ficaram na espera. Além deles ficarem na expectativa, eles ficaram juntos em oração. E por que eles vão receber o Espírito Santo? Para que eles possam agir, para que eles possam perdoar. Não é natural para o homem perdoar, mas com o Espírito Santo é possível. Ir até os confins da terra, serem mártires, morrer por causa de Cristo, com um sorriso no rosto. Eles tiveram a habilidade e o poder de morrer por Cristo, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Então, se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós passamos por qualquer situação com um sorriso no rosto. Se descobrirmos que temos um câncer, ou que nosso filho tem um câncer, que vai morrer daqui a 30 dias, ficamos tristes porque nós não queremos a morte de ninguém, mas ao mesmo tempo nos alegramos porque estamos indo para casa. Né? Se eu recebesse essa notícia, eu diria para minha família, tem 40 anos que eu estou tentando chegar no reino de Deus, no reino celestial, porque eu já estou no reino de Deus, mas no reino celestial. Então, não, vocês podem chorar, porque eu vou fazer falta, mas nunca questione, por que Deus? Isso com meu pai, ou por que isso com meu marido, Marisa? Porque isso é tentar o Senhor, é pôr o Senhor à prova, é questionar a presença do Senhor. Então vocês não fazem isso. Vocês podem chorar, podem berrar, podem gritar, mas nunca questionar a presença do Senhor, o amor do Senhor, o cuidado do Senhor, porque eu estou indo para casa e eu vou ficar lá esperando por vocês. E enquanto eu tiver mais esses 30 dias, eu vou aproveitar esse tempo para ficar mais tempo com vocês, dentro do horário de vocês. Não tem que mudar a agenda de vocês, vai para o trabalho, e eu vou pregar, eu vou ensinar, e quando for no dia 29, eu vou para casa. Tchau para todos vocês. Mas não tente o Senhor, não questione o amor de Deus, não questione a presença de Deus, não questione o cuidado de Deus. Vocês tentariam o Senhor e colocariam Ele à prova, e vocês seriam rejeitados, como Israel foi. Então seria a minha mensagem para a minha família e para a igreja. Eu ia pedir os irmãos para pregar todo domingo, eu ia ficar repetindo essa mensagem até eu tiver o último suspiro. Agora, Gisele, pode me levar para o cemitério. Eu ia falar desse jeito, estou na glória. Mas é isso, irmãos. Nós temos o Espírito Santo para enfrentar qualquer situação. Ou para o nosso problema, que a gente fica olhando demais para a terra e desejando ficar aqui por mais alguns anos. Por isso que paramos de comer açúcar, paramos de comer, sei lá o que, pamonha, pé de porco.
Meu filho, eu vou comer esse trem tudo. Quanto mais cedo eu partir dessa terra, eu estou no lucro. E não precisa me falar, você tem que cuidar daqui? Cuida, vou cuidar do reino de Deus. O exercício físico. Paulo falou que para pouco proveito tem o exercício físico. Não está com essa bola toda também, não? Que vá. Não pode beber Coca-Cola. Eu bebo, eu oro e bebo. Se eu morrer, eu vou para o céu. Vocês ficam aí mais 10 anos sofrendo aí inflação, corrupção do governo. O problema é seu, eu estou indo para o céu. Aí falamos da ascensão de Cristo, ele vai ao Pai, e quando ele vai ao Pai, né, ele recebe o reino, e quando ele recebe o reino, ele expulsa Satanás. Satanás é lançado na terra, sabendo que pouco tempo lhe restava, então ele dá o seu poder à besta que vai perseguir a igreja. Até que no final ali do primeiro século ele é acorrentado, mas a igreja continuou sob intensa perseguição até os anos 300, 320, 25 por aí, depois de Cristo. Quando eles voltam para Jerusalém, eles estão juntos e estão em oração, certo? Então, é isso que nós temos que fazer enquanto aguardamos a vinda de Cristo. Nós temos que estar juntos em oração e não nos dispersar por causa de alguma situação ou por causa de algum problema, né? Aí, eles estavam lá juntos e orando, perseverando. Quem assume a liderança? Pedro, né? E ele expõe um problema à comunidade. Olha, Judas tinha parte no ministério, ele era integrante no apostolado, ele estava junto conosco, mas ele negou, né? Ele traiu Jesus e ele se enforcou. Então é necessário que haja alguém que tome o lugar dele. E ele cita as Escrituras, ele cita Davi, né, a esse respeito. Ele cita o livro de Salmos e ele fala da ambição de Judas. E aí vem o substituto, que é Matias. O substituto tinha que ter acompanhado Jesus desde o batismo de João Batista até o dia que Jesus foi ao céu. E só tinha, dentro da comunidade de 120, só 2 pessoas presentes. Talvez tinha outros, mas não estavam lá. Mas esses 2 estavam lá e a sorte caiu em Matias. E logo em seguida, eles oram para pedir a direção de Deus. Então, tem um problema na comunidade? Tem. Que alguém levanta, né, dentro dos que são responsáveis para conduzir o rebanho do Senhor e fala, olha, temos esse problema e temos esses parâmetros, como foi dado ali para o substituto de Judas, e vocês decidem, né? Dentro daqueles parâmetros, e a assembleia decidindo, os irmãos estão juntos, está vendo? Não é alguém que decide no escritório e coloca a decisão sobre a igreja. Isso que tem acontecido, infelizmente, mas não é o que Deus quer. E logo em seguida o Espírito é derramado sobre os irmãos, e eles ficam cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, que cai no primeiro dia da semana. Então, razões porque a igreja reúne no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, o Espírito Santo foi derramado no primeiro dia da semana, a igreja prega, né? E 3.000 pessoas quase 3.000 pessoas é acrescentada, acrescentada. Então, a igreja já existia, os 120, eles já tinham o Espírito Santo ou não? Tinham. Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles. O que eles não tinham era a plenitude do Espírito.
Lembra Jesus lá em João 20? Recebeu o Espírito Santo, soprou sobre eles. Então eles já tinham, eles já eram salvos, já eram batizados nas águas e já tinham o Espírito Santo. O que eles receberam foi a plenitude. Lembra que Jesus pede, orai, para que recebais a plenitude do Espírito. Então eles já tinham. João 20, 22. Alguém quer ler? Jesus sopra sobre eles o Espírito. Eu creio na Bíblia. Se Jesus soprou, Jesus soprou. Então eles tinham, ponto final. O que eles não... Na verdade, irmãos, se você ler direito a passagem, você vai ver que eles ficaram cheios. Eles tinham, mas não estavam cheios. Agora estão cheios. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito. Então eles tinham ou não? O que eles não tinham? A plenitude. Ou seja, eles não eram cheios. Aí, com o derramamento, eles ficaram cheios do Espírito Santo. Mas como seria bom se as mulheres da igreja, né, chegassem aqui uma hora mais cedo, antes da reunião, em vez de ir para a feira para comprar coisas, fosse para a feira para falar de Jesus e convidar todos que lá estão para participar da assembleia. Aí chegando aqui na assembleia, todo mundo em silêncio. Inclusive os homens ficam em silêncio, só a pessoa que vem aqui à frente que fala, para que todos possam entender e dizer o amém, né? Se todos falam ao mesmo tempo, como que as pessoas vão dizer o amém? Não, lembrando que quando nós falamos o amém, nós estamos falando que Deus é o amém, e não apenas assim seja. Isso está lá nos profetas, né? Não seria legal? Né? Eu vou falar isso com a igreja qualquer dia desse. Ô irmão, em vez de você ir lá comprar arroz, feijão, batata, cebola, sei lá o quê, pega um cara de folheto que leva lá, deixa você comprar isso depois. Hoje é o dia do Senhor. Isso vale para as mulheres, para os homens, para todo mundo, né? Aí Pedro prega, com a pregação de Pedro, nós vimos o resultado, uma igreja cheia do Espírito Santo. Agora a igreja toda está cheia do Espírito Santo, porque no ato do batismo, Deus derramou sobre os quase 3.000 o Espírito Santo. Será que, eu não sei se aqueles 120, eu creio que não, porque diz que foram acrescentados. Eles foram acrescentados à igreja. Então a igreja já existia ali, mas era aqueles 120, né? Então, aí vimos que uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que é comprometida com a palavra. Então, em vez da gente, eu não estou negando que você não possa ler livro de irmãos, deve, mas se você está substituindo a leitura bíblica por livro de irmãos, você está errado. Se você está substituindo, você não lê a Bíblia, mas lê o comentário de alguém, você lê a Bíblia, né? Lê a Bíblia. Agora, se você já sabe a Bíblia e você está lendo, você pode comparar, porque você tem a Bíblia na sua mente e no seu coração, beleza. Você já sabe. Então, se o irmão falar alguma coisa que não é bíblico, você já sabe, não, isso não é bíblico, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo persevera em oração, tem comunhão, adora a Deus com entusiasmo. Não fica cantando como se estivesse no velório. Eu já fui em velório mais animado do que culto da igreja. Já. Um dia eu estava pregando numa congregação da Igreja de Cristo e eu falei, eu estava pregando e falei, irmãos, eu já fui em velório mais animado do que o culto da igreja. E olha que aquela igreja tinha mais de 200 pessoas presentes, né? Eles ficaram chocados, né? Mas se você não causar escândalo, como Ricardo Sobral falou na igreja, nesse sentido, a igreja não reage. Nesse sentido, você tem que causar escândalo, não escândalo no sentido negativo, né? Mas eu falei, a turma não gostou muito, mas eu
não preocupo em agradar os homens, mas a Deus, né? E despertar os homens para a realidade de Deus. Então, uma igreja cheia do Espírito, ela pode cantar mal por não saber música, mas ela canta gritando, berrando, com entusiasmo. Ela pode não saber música, mas todo mundo sabe, puxa, que essa igreja grita, mas eles estão gritando para o Senhor, porque eles não sabem música, mas você vê entusiasmo. É uma igreja que teme a Deus, que cai na graça das pessoas de fora. E aí nós vimos a manifestação do poder de Deus e a igreja orando pelos seus líderes. Lembra que a igreja está indo para orar, Pedro e João, né, eles vão. Então, nós vimos Pedro indo ao templo para adorar a Deus, com João orar, e nós vemos que tinha um mendigo ali, coxo, e nós vimos o milagre acontecendo. Mas você viu que, primeiro, Pedro disse, olha para nós. Depois Pedro pegou na mão, levantou ele e o milagre aconteceu. Né? Nós temos que olhar nos olhos das pessoas. Nós devemos estender nossa mão. E quando nós fazemos isso, Deus vai fazer a parte dele. Né? E aí vimos que Pedro aproveita aquela situação para pregar, né? E eu falei que Pedro anunciou Deus, Jesus, certo? Então, se você quer conhecer Deus, você tem que ler a Bíblia. Se você quer conhecer Jesus, você tem que ler os evangelhos, né? Que Jesus em carne, fazendo a obra de Deus. Você deve confrontar o pecado das pessoas. E você deve mostrar para elas que ainda há esperança. Por quê? Porque ainda é dia. Então, se você deixa os seus pecados e converte ao Senhor, o Senhor vai trazer tempo de paz e refrigério. Se você deixa o seu pecado, Deus vai trazer tempo de paz sobre você. Se você continua no pecado, Deus não vai trazer tempo de paz. Deus não vai trazer refrigério. Então, qualquer pessoa pode fazer essa mensagem? Repetir essa mensagem? Falar sobre Deus, que Deus criou os céus e a terra, e Deus que criou as estações, e Deus que nos enche as nossas mesas de abundância, Deus que nos faz respirar, Deus nos dá vida, mas agora Ele quer que você mude de vida, Ele quer que você arrependa, e se você arrepender, Deus vai trazer paz sobre você, tempos de refrigério. Provavelmente você está vivendo um tempo de angústia, de medo, de pavor, de raiva, de ódio. Você pode falar isso, simples. Essa é a pregação, irmãos. Vai pregando só isso, dia e noite. E você vai ver pessoas convertendo. Porque essa pregação é a única na Bíblia. Sempre eles falam de Deus, falam de Cristo, confrontam o pecado, fala que há esperança se eles arrependerem, converterem. E as pessoas vão falar, o que eu tenho que fazer? Aí, crer no Senhor Jesus, e você será salvo, tu e tua casa. Mas para sua casa ser salva, eu preciso ir lá e falar as mesmas palavras, e todos vão ser batizados, e todos vão entrar no reino de Deus, né? Então, qualquer um pode fazer isso, ninguém, do mais simples. Por que a igreja crescia tanto no primeiro século? Que todo mundo saía contando a história de Jesus. Estamos lutando para a igreja aqui em Betim, recontar a história de Jesus usando o Evangelho de Lucas e recontar a história da igreja usando o livro de Atos. Eu sei que nem todos estão fazendo, mas alguns estão. E estamos tendo resultados, fortalecendo os irmãos na fé, encorajando os irmãos a permanecerem firmes. E alguns já estão batizando, e outros estão sendo agregados à igreja pelo Senhor, não por nós, mas pelo Senhor. E aí você vê que uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta a pressão, porque vai
surgir a primeira prisão, né, dos apóstolos. Pedro e João são presos, o Sinédrio se reúne. O que estava por trás, quais forças espirituais estavam por trás do Sinédrio, quando houve Pedro pregando com ousadia, intrepidez? Eles vão usar duas palavras gregas aqui, eu vou citar para vocês, para você ver a importância do grego. Eu sei que é dedicação, compromisso, 15 minutos todo dia, mas daqui 2 anos você fica joia. Mas se não tiver compromisso de 15 minutos, não vai ficar bom, né? Mas quais eram as forças espirituais do mal que estava atuando no Sinédrio? Até que enfim alguém conseguiu entender que forças espirituais do mal continuam atuando hoje em dia, né? Glória a Deus, amém. Temos irmãos falando em línguas na igreja aqui agora, glória a Deus. Ele falou, doxa tu teu, glória a Deus, né? A glória é de Deus, né? É genitivo, né? Teu, é de Deus, a glória é de Deus. Puxa vida, e tem intérprete, então a igreja toda é edificada. Puxa vida, assim que temos que fazer os congressos das igrejas, né, irmão? Fazendo assim, todo mundo celebra. Então, inveja são forças espirituais do mal atuando nos nossos dias, que levam as pessoas a prender os apóstolos, levaram as pessoas a prender os apóstolos, e na verdade eles queriam matar os apóstolos, mas não mataram por causa, era visível o sinal que tinha acontecido. Aquele homem estava entre os apóstolos que fora curado, né, da paralisia. O que os apóstolos sofreram, né? Eles ficaram no isolamento. Aquela noite, aquele resto de dia, aquela noite, eles ficaram isolados da comunidade cristã. E aí eles são apresentados, a igreja está orando, né? Depois que eles são soltos e a comunidade cristã está unida com ousadia, porque eles oram para que Deus desse a eles o quê? Veja a oração deles. Eles citam a palavra. Porque enfureceram os gentios, no capítulo 4, verso 25, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque enfurece os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, se ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido. Então, eles oram baseado na palavra, eles oram baseado dentro da realidade que eles estão vivendo, que eles vão citar aqui Herodes, Pôncio Pilatos, e eles oram para que Deus olhe para as ameaças que as autoridades estavam fazendo contra a igreja, e eles pedem o que? Senhor, tire as ameaças, tire o problema de nós. É isso que eles oram? Não, Senhor, nos dê poder, ousadia, para que nós preguemos a tua palavra com trepidez, né? Eu vou mudar minhas orações agora. Quando alguém estiver doente e pedir oração pelo doente, eu vou pedir a Deus que Deus use aquela doença para que o evangelho seja manifesto na vida daquela família e na vida do hospital. E que no tempo dele, ele possa curar aquela pessoa, mas que use aquela doença. Então, orar para que Deus cumpra o seu propósito. Quando os irmãos ficarem desempregados, eu não vou orar pedindo Deus emprego, eu vou pedir a Deus, Senhor, ajude o irmão ou a irmã que está precisando de um trabalho, não vou negar que ele não esteja, mas que nesse tempo ele glorifique o Senhor, que ele
fique forte na tua presença, que Ele faça a sua obra, que Ele, ou ela, né, aqui, enquanto está buscando trabalho nas filas, né, dos empregos, das fábricas, das lojas, que ela fale de Jesus. Porque essas eram as orações das igrejas do Senhor. Nós oramos muito para as coisas da terra, não é? Oh Deus, cure meu filho, cure minha filha, cure. Mas Deus, usa essa situação para sua glória ser manifesta em nossa casa. Talvez nós estamos precisando mesmo passar por um tempo de dor, de doença, porque estamos tão negligentes com a oração e tão negligentes com as coisas do Senhor. Então, use esse momento para despertar a nossa fé, despertar nosso amor. Gente, era a oração que eles faziam. Então, vamos mudar a forma de orar. E aí, então, nós só adiantamos no capítulo 5, nós fomos, porque a igreja agora é uma multidão de pessoas, então nós mostramos que a igreja tem um outro problema. Qual é o problema agora? Onde nós vamos congregar? Onde nós vamos reunir? Não dá para ser no pátio dos gentios, não dá para ser no pátio dos judeus, não dá para ser no pátio das mulheres, não dá para ser no pátio dos homens, muito menos ou mais, eu não sei quando eu uso essa frase, no pátio dos sacerdotes, não dá. Então, onde vamos congregar? Onde vamos reunir? Então, eles tomam uma decisão juntos. Juntos. Né? Hoje eu vejo que os irmãos tiraram Jesus como Senhor da igreja. Um pequeno grupo decide, os outros têm que seguir o que o pequeno grupo decidiu, e normalmente eles acabam não acompanhando, ou cada um faz o que quer. Mas eles têm essa necessidade agora. Uma multidão de pessoas não cabe numa casa. Um grupo menor cabe. Uma igreja de 10 membros cabe numa casa. Mas uma igreja de 500 membros não cabe numa casa. Vai ter que ter um local, que seja na praça, que seja debaixo de uma árvore, que seja num prédio alugado, que seja num prédio próprio, não importa onde. Né? Eu acho que o melhor lugar para a igreja reunir aqui na cidade é no cemitério. Eu voto, a partir do domingo que vem, todo mundo no cemitério. Eles vão ver, primeiro eles vão ver que o final deles está bem perto. E que eles têm que corrigir a vida deles bem rápido. E segundo, tem pessoas lá sepultando os seus mortos que vai ouvir a palavra de Deus. Então, se eu for decidir o local da igreja sozinho, vai ser o cemitério. E eu vou estar lá. Agora, se a igreja decidiu que é aqui, então a igreja tem que estar aqui. Porque eles tomam uma decisão que no final do capítulo 5, no verso 12, né? Ele diz: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos... Então, até então, os sinais e prodígios eram feitos pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo. Então, houve acordo entre os irmãos? Sim. Eles decidiram. E depois que eles decidiram, onde eles estavam? Sempre no pórtico de Salomão, aprendendo a doutrina dos apóstolos. Então, aí vamos voltar agora para o capítulo 5. Então, isso foi um resumo de tudo que nós vimos até agora, assim, bem brevemente, talvez com algumas informações novas. Mas eu gostei da irmã Francisca, ela disse o que estava por trás dos líderes, ou do sinédrio, dos anciãos, dos fariseus, dos escribas, era a ação direta de Satanás? Não. Era a inveja que os homens têm de não ver o sucesso do outro. Jesus nos disse: alegrai com os que se alegram. Você se alegra pelo sucesso do seu irmão?
Espero que sim. Senão que tem uma força espiritual atuando na sua vida, tem. A inveja. Você queria ter o sucesso do seu irmão. Então, nós não podemos ser um povo que tem essas forças do mal operando em nós. Nós temos o Espírito Santo operando em nós. Então, quando meu irmão progride, glória a Deus, né? Ou a glória de Deus. Você tinha que falar em grego, viu? Né? Mas é tão bom quando eu posso ficar sentado ali com a minha família e não tenho que vir aqui à frente e outros irmãos estão pregando, ensinando e falando. Glória a Deus, né? Que bom que o irmão está progredindo na fé, na pregação, no ensino, que os irmãos cresçam e que eu diminua, e que daqui a alguns anos meu nome nem é mencionado mais nessa igreja, só o nome de Jesus Cristo, o nome do Senhor. Então, tudo bem, vimos isso, então vamos voltar agora para o capítulo 5, é isso? Isso? Versículo 1. Vamos ver como a igreja vai lidar com outras forças espirituais do mal atuando dentro do coração de alguns da igreja. Então, essa lição começa como agir diante da hipocrisia de alguns irmãos. Atos capítulo 5. Entretanto, então você tem que saber o que aconteceu antes, né? Eu esqueci de falar. Lembra que eles tinham um só coração e uma só alma, e ninguém considerava sua, nenhuma das coisas que possuía, tudo era comum. E Barnabé, ele tinha um terreno, e ele vendeu o terreno e deu dinheiro para ajudar. E os apóstolos o chamam de, ele era José, e os apóstolos deram o nome dele de Barnabé, que significa filho da exortação. Então a igreja, o Espírito Santo produziu generosidade sem medida no coração daqueles irmãos, certo? Esse é o dom do Espírito Santo, a generosidade, é um dom que o Espírito deu à igreja de contribuir, e esse casal vai falsificar esse dom. Vamos ver o que vai acontecer. Entretanto, certo homem chamado Ananias, sabe o que significa Ananias? Deus é cheio de graça. Com a sua mulher Safira, sabe o que significa Safira? Bela. Mas eles não demonstraram isso nas ações deles. Safira é bela. Bela. Deus é cheio de graça. Ananias. Vendeu uma propriedade. Tá aí, tudo bem, né? Eles tinham uma propriedade e eles a vendem. Mas, em acordo com sua mulher, você vê que no erro também há acordo. Há acordo. Por isso que o desejo da sua mulher é contra você, meu irmão. E compete você dominar. É a mesma expressão para Caim lá, ó. O teu desejo é contra você, compete dominar. Então, às vezes, o desejo do seu marido é contra você, esposa, e você tem que dominar, né? Reteve parte do preço. Essa palavra reteve parte do preço do dinheiro, apropriou indevidamente. Por que ele apropriou indevidamente? Porque não era mais dele, o objetivo era dar ao Senhor, e ele reteve indevidamente. E levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles poderiam ter dito,
Ô Pedro, eu vendi por 100 e eu fiquei com 20, eu estou dando 80. Tudo bem. Mas não foi isso que eles fizeram, né? Eu vendi por 100, eu estou dando 80 e eu estou dizendo, eu vendi por 80. Por isso que eles reteve indevidamente, né? Então disse Pedro a Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu? Vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? O que é a palavra desígnio? Mau diálogo. Ele teve uma má conversa com a esposa. Olha o que está por trás. A má conversa com a esposa. Eles combinaram com a esposa. Às vezes, o casal combina coisas ruins entre si. Ou pega uma coisa boa e transforma ela em coisa ruim. Às vezes o casal, né, uma parte ouve uma coisa boa e quando leva para o marido transforma aquilo em coisa ruim. Então, tome cuidado, né? Maus desígnios é mau diálogo. Ele teve um mau diálogo. Falou, o que você acha da gente enganar os apóstolos? A gente fala que vendeu por menos e guarda um pouco para a gente. Pedro falou, não mentisse aos homens, mentisse a Deus. Por que ele falou que Satanás encheu o coração deles? O que tinha no coração deles? Ganância, mentira e o que mais? Maus diálogos. E são obras do diabo? Por isso que Pedro diz, por que Satanás encheu seu coração? Se o Espírito Santo encher seu coração de bondade, amor, mansidão, fidelidade, tem espaço para maldade? Não. Tem espaço para mentira? Não. Porque o seu coração está cheio do Espírito Santo. O problema é que nossos corações não estão cheios do Espírito Santo. Então tem espaço lá. Espaço para maus diálogos, que vai nos levar às más obras, que vai nos levar a realizar as obras do diabo. Tem as obras de Deus, que Deus preparou para que vivêssemos nela, antes da fundação do mundo? Sim. Tem as obras do diabo? Sim. Quais são as obras que estamos andando? Se nós estamos cheios do Espírito Santo, não tem espaço para as obras do diabo nas nossas vidas. Quais são as obras do diabo? Aqui, mentira, maus diálogos e ganância, né? E eu vou colocar a pior que está aqui, a falsificação do dom de contribuição que o Espírito Santo concede à igreja. É dom do Espírito Santo contribuir na igreja? É. Eu posso não ter esse dom e ainda ajudar, certo? Eu posso não ter o dom de pregar e ainda ensinar, mas tem alguns que têm o dom. Então esses que têm o dom têm mais facilidade do que eu, porque eu não tenho. Mas eu posso contribuir, porque tem uma coisa que todos os membros têm, todos falam. Se o pé disser a mão, não sou do corpo, se o olho disser ao pé, não preciso de você. Então, todo membro do corpo fala, e é verdade. Isso até fisicamente. Quando você pensa com a mente, você não pensa só com a mente. Você pensa com o corpo todo. Por isso que o seu corpo reage, né? Às vezes você tem um pensamento, seu coração dispara, você tem um calafrio, você tem um suor, né? Porque você está pensando em alguma coisa. Você tem um sorriso, talvez pensando em uma coisa boa, né? Você tem um semblante de anjo, né? Porque você está pensando em coisas puras e verdadeiras. Então, todo o corpo fala.
Mas nem todo o corpo leva comida à boca, só a mão, né? Mas alguns que não tem mão, o corpo pode viver sem a mão. É mais difícil, mas pode. Suponhamos que a mão diz, né, não quero mais fazer parte da igreja, e sai. Aí talvez o pé vai ter que ser treinado para levar comida à boca. Não é? Mas tem órgãos no corpo vitais. Também com respeito a Cristo. Por exemplo, eu posso reaprender a viver sem minha mão, porque perdi num acidente. É mais complicado, mas dá. Mas eu não posso viver sem meu pâncreas. Eu morro. Sem meu coração. Eu morro. Sem os meus rins. Eu morro. Certo? Então, você pode ver minhas mãos. Então, no corpo de Cristo é a mesma coisa. Não são os membros visíveis que são de maior importância. Não é o pregador que é de maior importância, não é o presbítero, não é o diácono, não é o evangelista, não é o missionário. Eles são visíveis, são a mão, a boca talvez, os olhos, o ouvido, como pastores, né? Ouvindo. Não, mas quais são os órgãos vitais no corpo de Cristo? Aquela senhorinha que ora dia e noite pelos pregadores. E sem a oração delas, não vai. Não vai mesmo. É o amor. São órgãos vitais. Sem isso a igreja não vai. O perdão, a generosidade. Mas hoje a turma está dando visibilidade ao quem? Ao pregador, ao presbítero. Tudo errado. Não vou desprezar a mão, mas uma igreja pode viver sem um presbitério. Uma igreja pode viver sem um pregador. Mas uma igreja não pode viver sem o amor entre os irmãos. Não pode. Se tem amor entre os irmãos, basta o irmão ir à frente da congregação e fazer uma leitura da palavra e orar. E partir o pão, e dar graças, e pronto, o culto já foi feito. Por isso que qualquer irmão pode ter uma igreja na sua casa, até ela chegar a um número de pessoas que, agora precisamos de um auditório maior, precisamos de uma lona aqui no quintal de casa, para né, assim, que cobre da chuva, do frio, do sereno. Agora a gente precisa de um espaço maior. Ou seja, porque se tem amor, a igreja sobrevive. Mas se tem um pregador que não ama, a igreja morre. Até porque vai virar um ditador, né? Então, eles fizeram isso, falsificaram um dom do Espírito Santo, algo grave. Por isso que ele falou, mentisse ao Espírito Santo. Vocês mentiu ao Espírito Santo. É uma coisa grave. Jesus falou que quem blasfemar contra o Espírito não tem perdão nem nessa vida, nem no porvir. Eles não tiveram perdão. Quantas pessoas estão falsificando os dons do Espírito Santo no mundo evangélico? E dentro da igreja do Senhor. Pessoas falsificando o dom do Espírito Santo. Não deve, irmãos. Isso vai trazer morte para quem faz. Então, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, morreu. Sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Então, tinha irmãos lá presenciando. De novo, quem está assumindo a liderança? Um apóstolo. Até então não tem presbíteros na igreja. Os apóstolos estão assumindo o seu papel de pastorear o rebanho de Deus
até comissionar presbíteros na igreja. Aí passou um tempo levando-se os moços, os jovens da igreja. Os jovens da igreja servem para carregar cadáveres de mortos. Não é para pôr uma banda para atrair os jovens para a igreja. É para pôr eles para carregar os mortos para o cemitério. E a igreja era cheia de jovens na igreja. Tudo diferente. Aí, ó o Brian carregando aí o Ananias. Está vendo? Para que servem os jovens da igreja? Para carregar os mortos. Pronto. Esse é o ministério dos jovens. Não, mas tem que ter um teatro. Tem que ter luz rosa, branca, vermelha. Tem que ter pizza, chocolate, um filme. Tem que ter mortos para eles carregarem. Aí os moços cobriram-lhe o corpo e levando-o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, mas não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: diz-me, vendeste portanto aquela terra? Lembra que Deus sempre dá oportunidade de arrependimento para as pessoas, e Pedro está dando oportunidade para a Safira. Ela poderia dizer: não, Pedro, nós vendemos por tanto, escondemos tanto e fizemos isso, nos perdoe. Não sabia de nada, não tinha fofoca na igreja. Os jovens, eles sabiam que se eles abrissem a boca, eles morreriam todos. Então eles caladinho, jogou um pano em cima, pegou o corpo, sepultou e ficou caladinho. Não vamos brincar com Pedro. Ele é representante legal do céu. É coisa séria, né? Ela não sabia, não. Aí ele fala de novo: o pecado deles é contra o Espírito Santo. Tornou-lhe Pedro: por que entrasse em acordo para tentar o Espírito Santo? Com quem ela entrou em acordo? Com o marido. Puxa, às vezes a gente conversa com um irmão, falando de algum assunto específico, visando o bem dele, ele vai e conta para a esposa entende tudo errado. E fica com raiva. Ou vice-versa. Cuidado com esses acordos, porque, ela é minha. Pode não ser, Deus pode matá-la. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, irmão. Não é só nas coisas boas que as pessoas pegam aquela passagem de Hebreus, né? Deus é o mesmo hoje para fazer milagres. Mas para matar também, Ele é o mesmo. Então, qual foi o pecado deles? Contra o Espírito Santo. Mas o que tinha no coração deles? Quais eram as forças do mal atuando neles? Maus diálogos, ganância, mentira ao Espírito Santo, avareza. Então, nós temos que aprender a olhar para uma ação de uma pessoa e ver o que está por trás daquela ação. E, no nosso caso, agir para tratar aquelas coisas por trás, para que a pessoa arrependa e volte para Deus. Nós não somos apóstolos, nós não temos essa prerrogativa, né? De novo, ao trabalho dos jovens, de novo. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam na mota. Já pensou, Isabela, você chegando aqui na igreja, tem mortos. E aí você pegando os cadáveres junto com outros irmãos, levando para o cemitério. É seu ministério. O ministério dos jovens. Ministério Cachoeirinha. Né? Não, eu sei que na nossa legislação não permite isso, né? Mas os jovens pelo menos poderiam chamar o Rebecão, né? Fazer alguma coisa. Né? Morreu um irmão lá na igreja. De que? Nós não sabemos, vocês têm que ir lá, né? Pelo menos os jovens já acionar
o ML, né, a polícia. É os jovens que fazem isso. Não é os velhos. Aí levou e a sepultaram junto ao marido. Juntos na mentira, juntos na morte. Juntos no inferno. Às vezes, nós temos que assumir o papel de cristão no lar e dizer para o marido: isso não é certo o que você está fazendo, e eu não vou seguir você nisto. Às vezes tem que falar com a esposa, às vezes tem que falar com os pais, às vezes tem que falar com os filhos. Vocês estão errados, e eu não vou te acompanhar nisso. O problema é que as famílias dão mais valor às famílias terrenas do que a família celestial. No casamento do meu filho, estava decidido, não vai ter bebida alcoólica. Já diga para os convidados da parte da família que gosta de beber, que no casamento não vai ter. Então muitas pessoas não foram porque não tinha bebida alcoólica. Só tinha uma garrafa de champanhe para, na hora da foto do Tiago e a Glenda, abrir aquela garrafa e pôr na taça um gole para ela, um gole para ele, para os pais. Era a única coisa que tinha para fazer aquele barulho, né? Pof! Eu acho que a gente estava mais atrás do barulho do que da própria. Mas pusemos um golinho e todo mundo, os pais e os noivos, só. Mas eu vejo pais permitindo seus filhos regarem as festas de bebida. Se você vai fazer isso, eu não vou. E ponto. Não vou ser cúmplice. Ah, mas meus amigos bebem. Mas quem tem que fazer a diferença nesse mundo? Não somos nós? E onde há bebida, há briga no final. Então não. Talvez uma champanhe para... Agora pode ser aqueles guaraná também de espumento. Não sei. Mas alguma coisa ali para o noivo ali, tudo bem. Porque um noivo não vai embriagar com uma dose de champanhe. Não vai. Mas se os pais falassem, eu não vou no seu casamento por causa disso. Então ele tem escolha. Ou meus amigos que bebem, ou meu pai. Meus amigos que bebem. Beleza, você fez uma boa escolha. Que o injusto continue na prática da injustiça. Que os justos continuem na justiça. Né? Então, não entra em acordo com ninguém naquilo que é mal, que vai trazer vergonha para o nome do Senhor, para a igreja de Deus, para as pessoas que vão comentar depois. Não entre em acordo. Tome o propósito de ficar bem com Deus em primeiro lugar, do que com qualquer membro da sua própria família. Seja sua esposa, seja seu marido, seja seus filhos, seja seus pais, seja seus irmãos. Não vou participar. Ponto. Né? Tem mais de 40 anos que minha família não visita a minha casa. Família física, da carne. Por quê? Porque eu não aceito bebida na minha casa. Ponto. Não aceitei, né? Por todos aqueles anos, meus filhos pequenos, não tendo maturidade para entender essas questões. Então, meus pais nunca foram. Meus irmãos nunca foram.
Tudo bem. É o preço que eu vou pagar, que eu paguei, né? Para livrar meus filhos do álcool. Hoje você não vê meus filhos bêbados dando vergonha, passando vergonha. Né? Mas não fez diferença também a ausência deles. Porque Deus me deu outros pais, outras mães, outros irmãos, outros amigos. Não entre em acordo com ninguém que vai tirar você da presença de Deus, né? Então, aí os moços, de novo, trabalhando na igreja, carregando os mortos, legal. Gostei disso, Brian. Próxima vez você fala, vou falar o ministério dos jovens na igreja, título da sua pregação, todo mundo vai chegar lá. Sepultar todos os mortos da igreja. E sobreveio grande temor a todos da igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Né? Essa expressão, porque encheu Satanás teu coração. Eu gosto de pegar essas expressões para estudar. A ideia é, Ananias, como é que Satanás encheu o seu coração para falsificar o Espírito Santo? A tradução mais longa, lembra que eu peço sempre vocês, traduz mais longo possível, do que curto, né? Porque é possível traduzir de uma forma curta, mas pouca gente vai entender algumas traduções curtas. Lembra? Sempre eu pedi, traduz na longa, traduz na longa. Então eu fiz a tradução aqui, copiei até de alguém. Ananias, não estaria mentindo, eu copiei de alguém isso aqui. Ananias, como é que Satanás encheu seu coração para falsificar o Espírito Santo? Então, muitas vezes as pessoas leem essa passagem, vê que parece que foi uma severidade além do normal, assim, exorbitante. Quando você entende que eles estavam falsificando o Espírito Santo, isso é uma coisa grave ou não? Gravíssima. Gravíssima. Né? Tem pecados maiores na igreja? Tem. Tem pecados menores na igreja? Tem. Toda injustiça é pecado. Uma mentirinha é pecado igual uma mentira gigante. Mas o efeito daquela mentira gigante não vai causar o mesmo efeito daquela mentira pequena. Mas tudo é pecado, certo? Tudo é pecado. Mas há pecados não para a morte. E quando você vê um irmão pecando não para a morte, você deve orar por ele. Mas se você vê um irmão pecando para a morte, você não deve orar por ele. Eu estou usando a expressão do apóstolo João, nas cartas de João, que ele cita essa frase. Então, o que é pecar para a morte? Nas cartas de João. Na carta de João é negar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Então, aquele que nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, é o anticristo. Então, havia muitos anticristos que tinham saído pelo mundo afora, saíram do meio da igreja. João disse, por isso que eles saíram, porque eles não eram dos nossos. Eles não eram dos nossos. Por isso que eles saíram da igreja. Aí, e se ela arrepender? Eu acho que é quase impossível. Quase impossível. Porque quando ela negou Jesus, ela não negou Jesus simplesmente um ato, tipo, eu estou sendo torturado pelos romanos, e aí eu fraquejei e falei que o imperador é Senhor. Aí eles pararam com a tortura. Aí eu chego para a igreja, né, e falo, irmãos, eu neguei Jesus. Então a igreja vai perdoar aquele irmão e Deus vai perdoar. Porque foi um ato, foi um momento, certo? Então
Então, nesse caso, eles negaram que Jesus é o Filho de Deus e saíram da igreja e divulgavam que Jesus não é o Filho de Deus. E por ele não ser o Filho de Deus, você não tem que segui-lo. Nós temos uma verdade melhor do que a que esses tais apóstolos, desprezando os apóstolos, têm, e vocês têm que seguir nossa mensagem. Esse é o contexto lá de João, tá? Então, não é só, às vezes, você está numa situação e alguém te pressiona para dizer que você é cristã e você fala, não, não sou. Aí você fez como Pedro, né? Negou como Pedro. Aí você chora, pede perdão a Deus, Deus te perdoa. Isso é uma coisa. O que está acontecendo na carta de João é que eles estão dizendo que Jesus não é Deus na carne, que ele não se fez homem. E eles então criaram uma nova doutrina onde as pessoas estão seguindo. E nessa nova doutrina que eles estão seguindo, um grupo podia se entregar à prostituição e imoralidade, não tinha problema, porque Deus só está preocupado com o espírito. Outro grupo está punindo o corpo, flagelando, para dizer, não, esse corpo é mau, nós temos que destruir esse corpo. Então, esse é o contexto da frase. E eles pecaram para a morte e saíram da igreja. Porque eles fundaram uma nova comunidade com uma nova doutrina. Então não é mais a comunidade de Cristo. Talvez alguns deles repensaram e caíram em si e voltaram, mas a Bíblia não fala isso, né? Então, negar a divindade de Jesus, negar que ele é o Cristo, negar que ele é o Messias e fazer uma nova comunidade, como hoje existe os testemunhos de Jeová, estão pecando para a morte, porque eles negam a divindade de Jesus, negam a divindade do Espírito. Então, no contexto de João, eles negaram a divindade de Jesus e a humanidade de Jesus e fundaram a fundação gnóstica. Fundaram uma nova comunidade que negavam Jesus Cristo, negavam a bondade de Deus. Então eles saíram e fundaram uma nova comunidade. Também, eles negam e formam uma nova comunidade. Então, às vezes as pessoas negam Jesus na igreja e formam uma nova igreja. Pecou para a morte. Você deixou a verdade pela mentira. Pecou para a morte. Agora, quais são os pecados não para a morte? Né? A pessoa adulterou. Se ela arrepende, ela ela não negou Jesus, ela pecou contra Jesus. E ela arrepende, e volta para a comunhão da igreja. Talvez ela vai perder a família, se ela é casada, vai perder o respeito da comunidade por um tempo, até que ela ganhe de novo o respeito da comunidade, mas ela pode voltar. Ela sai por causa da ganância ao dinheiro, e ela pode arrepender daquilo, porque ela sabe que a Bíblia é a palavra, que Jesus é o Filho de Deus. Ela não negou isso, ela só preferiu o cálice do mundo. E só que um belo dia ela cai em si como o filho pródigo, então ele volta para casa. Então, esse irmão não pecou para a morte. Mas se ele continuar naquilo, ele vai morrer, é claro. Mas se ele arrepender e voltar... Mas quando você funda uma nova comunidade, eu conheço pessoas que dizem, eu sei que vocês estão certos, mas eu não vou sair daqui. Mas estão conscientes, fundaram uma nova comunidade, com uma nova constituição, que não é a de Cristo. Então eles pecaram para a morte. A irmã está perguntando se Judas tivesse voltado para o grupo dos apóstolos e reconhecido sua falha e pedido perdão, ele seria salvo? Sim. Só que ele não fez.
Agora está escrito que ele não faria isso, porque Deus conhece que ele não faria. Mas se ele tivesse feito, ele teria sido salvo.